Bem-vindos ao canal Conexões Interdimensionais, cujo assunto principal é tratar da evolução humana e seu empoderamento perante as adversidades da vida, sendo um canal cristão que segue a crença da reencarnação, do qual o foco não está em nenhuma doutrina, somente nas leis universais. No vídeo de hoje, estarei falando sobre o que consideramos como bem ou mal, certo e errado. O intuito não é tratar sobre o que sabemos ser errado ou algo mal. É claro que o bem e o mal existe, assim como as decisões mais assertivas e aquelas que nos levarão ao engano. Contudo, jamais podemos julgar a caminhada do próximo. Somente devemos nos afastar daquelas coisas e pessoas que já sabemos que nos levará a uma encruzilhada. Afinal, todos temos uma bússola interna que nos aponta quando algo está errado. Não devemos pensar que bem ou mal é algo estático, que certo ou errado não tem correção, e sim que as questões da vida é somente um estágio transitório. Todo erro possui correção, e para todo mal existe a cura. Tudo no universo está em mutação, desde as coisas mais sutis como os pensamentos, até as mais densas como uma rocha, são energias em variados graus de intensidade, e essa muda a todo momento. Por mais imperceptível que seja, absolutamente tudo está em transformação. Tem coisas que se transformam mais rápido e outras que levam mais tempo, mas tudo muda. Nada é estático. Inclusive o que denominamos como mal, este também muda. Essa é a principal lei universal. Algumas pessoas têm maior dificuldade em aceitar a evolução e o progresso. Sente necessidade em se manter preso nas mesmas práticas. Mesmo vendo todo o entorno se transformar, a pessoa fica presa em paradigmas inconsistentes, colocando o orgulho e a vaidade acima dos sentimentos e da própria realidade. Ao se deparar com situações complexas, pensa ser culpa de outros as coisas terem dado errado, ou assume uma posição de vítima, dizendo não ter tido sorte. Todavia, a vida não se divide em ter ou não sorte, em pessoas boas ou más, certo ou errado. As questões universais são por demais complexas, e um simples certo ou errado não responde a essas indagações. O que muda uma situação é buscar a verdadeira reforma íntima, que levará diretamente à evolução espiritual. Ao visualizar que algo está travado e não corresponde às expectativas, é necessário analisar a forma como vive e os pensamentos que está nutrindo, para poder encontrar o que deve ser mudado. Sempre quando precisamos mudar alguma atitude ou direcionamento do qual estamos seguindo, sentimos no interior o caminho do qual devemos seguir, ou as mudanças que precisam ser feitas. Esse chamado muitas vezes vem da intuição, outras de mentores. Por vezes, é nossa própria alma que clama. Quando o oculto não consegue trazer a solução, o universo começa a chamar nossa atenção através de questões materiais. Eventos sem explicação começam a se manifestar no plano físico, como se o universo colocasse em um letreiro em neon a seguinte frase: "Você está no caminho errado." Mudar a perspectiva é o único caminho que lhe tirará do problema. Se Deus está por algum motivo chamando sua atenção, ele simplesmente não vai parar até chegar ao ponto que precisa ser alcançado. Quando denominamos algo como bom ou mal, certo ou errado, precisamos compreender que é uma questão de opinião momentânea, que está sendo exercida no grau de entendimento que possuímos naquele momento. Quando estamos encarnados, temos a visão limitada nos conceitos que aprendemos até aquele momento, não a verdade universal. É necessário sempre questionar as intenções por detrás de uma ação. Se determinamos um ponto de vista como verdade universal, bloqueamos a evolução. O que aprendemos em alguns anos de vivência no campo físico, perto de tudo que precisamos aprender como um ser em evolução, é muito pouco. É necessário compreender que evolução é igual a aceitação, e sem aceitação não existe evolução. Quando aceitamos que a vida não é como gostaríamos, e sim como tem de ser, compreendemos que concordamos passar por isso antes de encarnar. Ao aceitarmos esses fatos, passamos a unir aprendizados de outras vidas com a atual e, assim, aceleramos o processo de evolução. Aceitar que as pessoas diferem entre si e estão aqui para experiências diversas leva à compreensão das leis universais como realmente são, e não ao gosto de um credo ou religião específico. Entende que as pessoas são como são e que não temos responsabilidade sobre elas. Que cada trajetória é única
e cada um será responsável por sua vida, jamais pelo erro ou acerto do outro. Muitas vezes, você irá se machucar com as atitudes dos outros. Contudo, o ato ou opinião do outro jamais deve determinar quem você é. Por vezes, palavras pronunciadas a seu respeito levam a desistir de sonhos, e é justamente este o problema. Permitir que o outro limite sua vida baseada no entendimento que ele carrega não resolverá suas questões. Ao contrário, trará mais problemas. Classificar algo como bom ou mal é normal em nosso grau de evolução. Somente não devemos aceitar a normalidade em julgar outras pessoas. Podemos e precisamos analisar situações, mas nunca determinar qual a real natureza por detrás de tal experiência. Somos seres em busca de perfeição, não perfeitos. Errar faz parte da caminhada, mas persistir no erro é permitir que o ego comande quem você virá a ser. A compreensão sobre certo ou errado é algo que faz parte do caminho que já percorremos. Vivemos há milênios em questões que determina e taxa as pessoas, mas está na hora de mudar as atitudes e pensamentos. O mundo está mudando. O caminho que temos a percorrer é ainda maior do que o que já percorremos até aqui. Não temos como fugir daquilo que denominamos como algo mal. O bem e o mal existem dentro de todos. Sair de um ambiente de nada adianta se estiver carregando velhos hábitos. A mudança tem que ser interna. Tem de mudar a forma como enxerga e entende a vida. Também não adianta tentar modificar pessoas ou situações. Isso faz parte da evolução individual. A mudança de pensamentos e atitudes só acontece quando a pessoa enxerga a necessidade para tal acontecimento. Forçar uma situação nunca levará a um resultado satisfatório. Cada um tem seu momento de transformação e somente ocorrerá quando o que precisa mudar entender que aquilo já não lhe serve mais. Jamais porque o outro tentou forçar a situação. Quem está feliz ou acomodado com a forma como leva a vida, não enxerga necessidade em mudança. Contudo, se você se sente insatisfeito com a vida que está levando ou o que o outro lhe proporciona, é você quem tem que mudar. É necessário sair de dentro de si mesmo, daquilo que compreende como certo ou errado, buscando a própria evolução. Transformar a forma como entende a vida, como planeja o futuro, o que espera da caminhada. Sua alma pode estar pedindo, mas a do outro não. Por vezes, você veio para auxiliar determinado espírito em sua trajetória. Contudo, forçar ou criticar não irá ajudar ele a enxergar seus enganos. É preciso haver respeito. A única coisa que realmente pode ser feito para ajudar outra pessoa é mudar a si mesmo, com atitudes coerentes dentro daquilo que se julga merecedor. Assim, o outro verá que também é capaz e poderá buscar por mudança. Mas isso não quer dizer que mudará como você deseja. Afinal, cada um tem o próprio caminho que foi traçado antes mesmo do nascimento, e quando visualizar que necessita mudar, ele seguirá esse caminho e não o seu. Por obrigação, ninguém muda. Mude e o seu mundo mudará. Mudando suas atitudes, verá que a vida não precisa ser difícil. Pode ser leve e fácil. Cabe a cada um enxergar os motivos que lhe desagrada e mudar a atitude para que a vida se transforme. Ir em busca da própria transformação. Palavras não convencem ninguém a nada. Atitudes, sim. Pensamentos, emoções, atos, palavras são utilizados na maioria das vezes da forma errada. Ao gastarmos nosso tempo pensando em como auxiliar o próximo, prejudicamos a nós mesmos. Ao julgarmos o outro como alguém errôneo, estamos a nos julgar, levantando provas de que nós mesmos estamos errados. Quando deixamos de agir pela opinião que o outro diz ser errada, estamos prontos a seguir uma caminhada com mais leveza. A vida não precisa ser difícil. Pode ser tranquila e pacífica. Cabe a cada um enxergar os motivos que lhe desagrada e mudar a atitude para que a vida se transforme. Aquele que aceita a transformação está pronto para seguir rumo ao próximo passo de sua evolução, continuar sua caminhada como espírito livre. Perder tempo criticando aqueles que julgamos que nos fizeram mal nos levará ao mesmo grau vibratório que aquele. Então devemos seguir o que Cristo nos ensinou. Amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, bendizei os que vos amaldiçoam, orai por aqueles que vos difamam.
Lucas, capítulo 6, versículo 27. Quando agimos assim, enviamos energias boas àquele, e assim conseguimos ajudar a mudar as formas pensamentos que estão ao redor daquela pessoa, enviando bálsamos de cura para o mesmo. Ao reclamar das questões que o corpo físico enfrenta, densifica a energia que rodeia, prejudicando a caminhada espiritual e cegando o futuro. Ao amar, estamos nos amando. Se eu utilizo o tempo somente para conquistas materiais, não posso reclamar de não conquistar coisas espirituais. Se estou preso em opiniões carnais, como ouvirei a voz do meu espírito? Se busco um reino material, ao desencarnar, não poderei lamentar por não ter conquistado bênçãos espirituais. Quando me prendo em questões, como certo e errado, estou anulando a oportunidade de viver o novo. A morada que minha mente optar em habitar é exatamente aquela que meu espírito irá residir. Se optei somente por coisas materiais, ao desencarnar, irei sofrer pela falta da mesma. Se aprofundei nas leis divinas, por Cristo serei recebido. Quando Jesus nos diz, ajuda-te e o céu te ajudará, é isso que está a nos dizer. A partir do momento que paro de me preocupar com a matéria e me preocupo somente com minha evolução, espíritos amigos ajudarão com as questões materiais, assim como mostrarão o caminho mais leve para percorrer na caminhada espiritual, transformando uma vida de amarras carnais em algo purificado, aceitando as bênçãos que Deus destinou à minha alma. Deus jamais nos destina coisas más. Pelo contrário, criou todas as maravilhas do mundo para nos entregar. Aquilo pelo que busco e anseio, a minha vida será acrescentado. Se estou preocupado com a caminhada do próximo, como irei enxergar os meus próprios erros? Ao tentar mudar a forma de pensar ou enxergar do outro, perde tempo e oportunidades que tem em se transformar. Existem portas que se abrem em nossa vida e ficam abertas somente por um tempo. Caso não adentramos, ficamos para fora. Vemos isso claramente na parábola das 10 virgens. Então, o reino dos céus é semelhante a 10 virgens, que tomando suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. 5 eram insensatas e 5 prudentes. As insensatas, ao pegarem as lâmpadas, não levaram azeite consigo, enquanto as prudentes levaram vasos de azeite com suas lâmpadas. Atrasando o noivo, todas elas acabaram cochilando e dormindo. À meia-noite, ouviu-se um grito. O noivo vem aí. Sai ao seu encontro. Todas as virgens levantaram-se então e trataram de aprontar as lâmpadas. As insensatas disseram às prudentes, dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas apagaram-se. As prudentes responderam, de modo algum, o azeite poderia não bastar para nós e para vós. Ide antes aos que vendem e comprai para vós. Enquanto foram comprar o azeite, o noivo chegou, e as que estavam prontas entraram com ele, para o banquete de núpcias, e fechou-se a porta. Finalmente, chegaram as outras virgens dizendo, Senhor, Senhor, abre-nos. Mas ele respondeu, em verdade vos digo, não vos conheço. Vigiai, portanto, porque não sabeis nem o dia nem a hora. Em determinados momentos, temos de responder chamados, sobre o que fizemos com a vida que fomos presenteados. Ninguém nasce para ficar de férias. Temos sim de aproveitar as coisas boas que a vida tem a oferecer. É necessário compreender que sem evolução, quando o desencarne chegar, seremos cobrados pela própria consciência. Alguns atos que praticamos, já nos arrependemos na própria vida. Quando mudamos as atitudes e corrigimos nossos erros, conseguimos salvar a encarnação. Do contrário, não temos o direito de reclamar as oportunidades perdidas. A vida não para apenas à espera de corrigirmos nossos erros. Quando aceitamos a dureza em nosso próprio coração, não tem nada que Deus possa fazer para nos curar. A presença divina só é sentida por aqueles que permitem que Deus entre. O tempo todo, estamos sendo provados pelo verdadeiro mal, e Deus assim permite, pois assim enxerga nosso merecimento frente às bênçãos que tem a nos entregar. Ao escolhermos estender a mão a um necessitado, Deus não está vendo o que ofertamos, e sim qual a intenção. Se é por amor, compaixão pela dor que este carrega, ou somente por se achar superior àquele que pede. Está ajudando para dizer aos outros ou porque aquele precisa? Guardai-vos de praticar a vossa justiça diante dos homens,
para ser desvistos por eles. Do contrário, não recebereis recompensa junto ao vosso Pai que está nos céus. Por isso, quando deres esmola, não te ponhas a trombetear em público, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, com o propósito de ser glorificado pelos homens. Em verdade vos digo, já receberam sua recompensa. Tu, porém, quando deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita, para que tua esmola fique em segredo, e o teu Pai, que vê no segredo, te recompensará. Mateus, capítulo 6, versículo 1 ao 4. Nem sempre, porque alguém ocupa uma posição de necessitado, é ele quem mais necessita. O amor fraterno permaneça. Não vos esqueçais da hospitalidade, porque graças a ela, alguns, sem saber, acolheram anjos. Hebreus, capítulo 13, versículo 1 e 2. Pode ser que esteja ali somente para abençoar aqueles a quem ele ajuda. Estar em uma posição inferior em questões materiais não quer dizer que assim é em assuntos espirituais. Talvez esteja passando por uma encarnação difícil para aprender lições valiosas para a alma, por vezes para ajudar aqueles que estão ao redor. Não por castigo ou merecimento, mas por opção, por vezes como missão. Não tem como saber, por isso não se deve julgar. Quando Jesus disse a respeito de João Batista ser o Elias prometido, também afirmou que João era o maior dos nascidos de uma mulher, porém que o mesmo era o menor do reino dos céus. Se Elias, que foi enviado para abrir passagem a Cristo, é o menor no reino dos céus, quem pensamos que somos para julgar ao próximo? Ao nos acharmos superiores do que o próximo, somente por estarmos em uma encarnação mais confortável, cometemos um enorme erro perante as leis universais, e em determinado momento passamos por situações difíceis somente para aprendermos como é estar naquela situação. Reencarnamos muitas e muitas vezes, justamente para que possamos aprender a nos colocar no lugar do outro. Aquele que pensa que estará conquistando algo para a vida futura, por ser possuidor de bens materiais ou ser sagaz em relação ao próximo, pensando assim ser abençoado por Deus e desprezando os outros, se esquece que a maior bênção que um homem se faz possuidor na terra está nas bênçãos que o céu pode entregar. Não existe certo ou errado, bem ou mal. Existe um momento, e este é transitório. A matéria é passageira, mas os bens espirituais são eternos. O único bem que podemos proporcionar a nós mesmos é ter a certeza que não sabemos de nada e sempre coisas novas nos serão reveladas, desde que estejamos abertos para receber. Fácil julgar quando está em uma posição superior diante dos homens. O difícil é estar necessitado e ainda render graças a Deus. Com a mesma medida que julgarmos, seremos julgados. Dizer graças a Deus com a mesa farta é muito fácil. O difícil se mostra em estar com a mesa farta e conseguir cair nas graças de Deus. Também não podemos nos acomodar por estar em uma situação difícil, pois, se assim fizermos, Deus nada poderá fazer para mudar a situação. Sempre temos de buscar o melhor, mas o melhor na visão espiritual e não o melhor no ponto de vista material. Obrigada por ficar até aqui. Se gostou, deixe seu like. Se não é inscrito, se inscreva no canal e acione o sininho para receber mais vídeos como este.